em virtude de tudo isso, qual que é a minha interpretação do milênio? Eu vou gastar 10 ou 15 minutos finais aqui para explicar para vocês na Bíblia como eu entendo o milênio. A primeira coisa que me chama a atenção é que quando você vai em Apocalipse, você tem o Apocalipse sempre dividido por blocos. E você lê depois na sua Bíblia, em Apocalipse do capítulo 12 até o capítulo 14, você tem uma visão histórica do povo de Deus, desde o nascimento do Messias, que é visto no Apocalipse capítulo 12, o Messias que nasce da mulher, até a volta do Messias no Apocalipse capítulo 14. Então você tem um quadro completo. O Apocalipse capítulo 12 conta a trajetória do povo de Deus com o nascimento do Messias, e Apocalipse 14 mostra as 3 últimas mensagens de advertência sendo dadas ao mundo e a colheita, que é a volta de Jesus. Aí quando você vai para o capítulo 15 do Apocalipse, ele volta de novo na história, porque o Apocalipse é assim, ele conta toda a história, depois ele volta a história de novo, com mais detalhes que ele não deu antes, depois ele volta a história toda, e assim ele vai. Quando você pega do capítulo 15 até o capítulo 21, você vê de novo um ciclo cronológico completo. Você tem as 7 últimas pragas do mundo, que são pragas que são derramadas sem misericórdia de Deus. Então aqui você tem um quadro muito claro do tempo de angústia, da grande tribulação. E logo depois da grande tribulação, você tem o juízo de Deus sobre a Babilônia. Ele é bem descrito aqui. E depois do juízo de Deus sobre a Babilônia, você tem as bodas do Cordeiro e Cristo voltando como o grande Deus. A volta de Jesus está aqui em Apocalipse capítulo 19. Então você tem as 7 pragas e a volta de Jesus no capítulo 19. Alguém pode falar, Rodrigo, mas tudo bem, mas a igreja é arrebatada antes das pragas. Aqui não dá a entender no Apocalipse que a igreja é arrebatada antes das pragas. Eu precisaria de uma live só para explicar para vocês se a igreja permanecerá durante a grande tribulação ou não. O que dizem os diferentes teólogos. Se você quiser uma live só sobre isso, eu falarei, tá bom? Hoje eu vou apenas falar da sequência dos eventos aqui. A volta de Jesus acontece no capítulo 19, e aí no capítulo 20 vem o milênio. Então o milênio é pós-volta de Jesus. E o que acontece aqui no milênio? O milênio fala, vi descer um anjo do céu com uma corrente para segurar o dragão. Aí aqui algumas coisas me chamam a atenção. Olha o que acontecerá na volta de Jesus. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim, olha, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Olha o que fala da volta de Jesus. Capítulo 8... O 8 eu já li, que é o capítulo 3, versículo 10. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo fogo, e também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Então, raciocine comigo. Jesus volta e a terra vai ter um grande fogo. O Pedro até fala que vai ser um dilúvio de fogo. Então, raciocina comigo. Será que algum ímpio vai sobreviver? O que você acha? Quando Cristo vier nas nuvens com poder e grande glória, algum ímpio vai sobreviver? É claro que não. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, confirmam isso. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, diz assim, olha, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Veja bem, aqui a Bíblia dá a entender que a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos se dará no mesmo evento. No mesmo evento, tá certo? E como é que será a volta de Jesus? Com grande clangor de trombeta. E fala que nesse dia será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e pela manifestação da sua vinda. Agora, olha que interessante. Aqui não fala da ressurreição dos ímpios.
fala só da ressurreição dos justos. Então eu sei que na volta de Jesus haverá a ressurreição dos justos. Então Jesus volta com poder e grande glória, os justos que estiverem vivos vão ser arrebatados, os justos que estiverem mortos vão ressuscitar. Agora, para onde que vão aqueles que vão ser arrebatados e que vão ressuscitar? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a 3, diz: que o coração de vocês não fique angustiados. Vocês creram em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Jesus vai nos receber para nos levar para as moradas na casa do Pai. Então, se a morada é na casa do Pai, o reino milenar de Cristo não pode ser na terra. Porque, veja, Jesus volta com poder e grande glória. Apocalipse capítulo 19. Depois disso que começa o milênio. Mas quando ele volta, os ímpios são destruídos, os justos mortos ressuscitam, os justos vivos são arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Nos ares. Quando nós vamos a 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 em diante, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 2 em diante, diz assim, olha: ora, vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que haveremos de julgar os próprios anjos? Então nós vamos julgar os anjos. E onde nós vamos julgar os anjos? Efésios capítulo 2, versículos 6 a 9. Efésios capítulo 2, versículos 6 a 9. Diz assim, olha: e juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Essa expressão nos fez sentar, como está traduzido aqui na Bíblia, dá a entender que é um ato passado. Mas no grego é ação no auristo. Auristo significa uma ação completa, não necessariamente passado. Ação completa, tá certo? Então eu posso traduzir aqui: Deus nos faz sentar nas regiões celestes com Cristo. Então veja bem, Jesus volta e nós vamos nos assentar nas regiões celestes com Cristo. Eu vou mostrar para vocês um gráfico para vocês entenderem como é que isso aqui fica na minha compreensão. Olha aqui. Os últimos dias, Jesus volta, os justos ressuscitam, os justos vivos sobem, os ímpios vivos são mortos, e aí nós começamos um julgamento no céu dos próprios anjos. E aí tem um aprisionamento de Satanás. Como é que será esse aprisionamento de Satanás? Jeremias capítulo 4, versículos 23 em diante, diz como é que a terra estará naquele dia. Jeremias capítulo 4, versículos 23 em diante. Jeremias capítulo 4, versículo 23, diz assim: olhei para a terra, e eis que ela estava sem forma e vazia. Olhei para os céus, eles não tinham luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todas as colinas estremeciam. Olhei, e eis que não havia ninguém, e todas as aves do céu haviam fugido. Por qual razão? Porque todos morreram. O único que estará vivo aqui na terra é o diabo. Estará vivo e preso, porque, como eu li para vocês no início da live, Apocalipse capítulo 20, o diabo estará preso por uma cadeia de circunstâncias, não terá ninguém para ele tentar. Durante 1000 anos. Os santos estarão no céu. Agora, para terminar aqui, quando eu vou para João capítulo 28, capítulo 5, versículo 28, eu encontro uma coisa interessante. João capítulo 5, versículo 28, Jesus disse o seguinte, olha a palavra do Senhor. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a voz dele e sairão. Veja, todos, não apenas alguns. Todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo.
Daniel capítulo 12 também fala, os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a glória eterna, outros para o vexame eterno. Então a Bíblia fala que haverá a ressurreição não apenas de alguns, mas de todos os que morreram. Tanto os salvos como os ímpios. Mas quando é que os ímpios vão ressuscitar se a volta de Jesus é descrita apenas com a ressurreição dos salvos? O Apocalipse nos diz, quando completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua cadeia. E ele sairá, olha aqui, Apocalipse capítulo 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a grande batalha. O número desses é como a areia do mar. Se agora, depois do milênio, Satanás pode enganar as nações, é porque elas voltaram a viver. Porque, veja, o Apocalipse diz que os ímpios morrem quando Jesus voltar. Olha, os restantes dos mortos, Apocalipse 20, verso 5, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, os pais da igreja, Irineu de Lyon, Justino, já tinham entendido isso lá atrás. Entre a primeira e a segunda ressurreição, haverá um período de 1000 anos. Essa segunda ressurreição dos ímpios é apenas para o juízo final. Então, o diabo vê que os ímpios ressuscitaram, os arregimenta para destruírem o acampamento dos santos, porque a Nova Jerusalém desce do céu, Apocalipse 20, então vi descer do céu a Nova Jerusalém. Aí o diabo quer cercar, mas como a Bíblia diz, virá fogo do céu e os consumirá. Então, na minha interpretação, o milênio é após a volta de Jesus, repetindo, na volta de Jesus, o Senhor vem com poder e grande glória, os salvos que estão vivos são arrebatados para encontrar com Jesus, os salvos que estão mortos vão ressuscitar em Cristo Jesus, eu espero esse dia, aí haverá 1000 anos, e nesses 1000 anos, 2 coisas vão acontecer. Nós, os salvos, porque eu quero estar entre os salvos, estaremos no céu julgando os ímpios e até os anjos caídos. Satanás estará na terra, preso por uma corrente de circunstância. Por quê? Os ímpios estão mortos, ele não terá ninguém para tentar. Mas quando terminarem os 1000 anos, a Nova Jerusalém desce, os ímpios ressuscitam, aí Satanás reúne os ímpios para atacar a cidade santa, mas Deus fará descer fogo do céu e os destruir. Mas eu quero terminar a minha live aqui com uma pergunta que você pode estar fazendo. E depois eu vou sortear esse livro aqui. Mas eu quero que você preste atenção nessa última parte, que ela é mais importante. E é o momento final para você poder preencher aí, olha, e participar do sorteio desse livro aqui. Ele tem várias ilustrações, ele tem o QR Code aqui também, onde eu sempre tenho um vídeo gravado em Israel, onde eu falo um pouquinho sobre aquela parte ali, ó. Por exemplo, aqui, olha, tem um QR Code aqui, ó, tá vendo? Do lado de cá. Aqui, ó. Você coloca o seu celular e tem um vídeo. Esse livro pode ser seu. Segura aí. Agora, a última parte dessa palestra. Por que Deus vai ressuscitar os ímpios depois do milênio, se eles já estão condenados? Seria um sadismo da parte de Deus? Raciocina comigo. Se quando Jesus vier, os ímpios vão ser exterminados na volta dele, aqueles que estiverem vivos, é claro, por que depois do milênio, Jesus vai ressuscitar todos os ímpios de novo, só para destruí-los com o fogo que desce do céu? Sabe por quê? Satanás, quando começou a rebelião dele no céu, e levou consigo a terça parte dos anjos, ele quis colocar em dúvida o caráter de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário, não apenas, também, principalmente, para nos salvar, para com seu sangue pagar o preço da nossa salvação, porque nós somos salvos pelo sangue derramado na cruz do Calvário, mas também para reivindicar o caráter de Deus. Satanás conseguiu colocar dúvidas no caráter de Deus. Ele faz isso todos os dias. E ele acusa Deus de ser um ditador, de obrigar as pessoas a servi-lo. Foi o que ele falou perante todos os filhos de Deus no livro de Jó, quando ele falou assim, Jó só serve o Senhor porque o Senhor compra Jó. Não, é porque Jó me ama. Então, nesse momento final,
que Deus vai permitir que os ímpios ressuscitem, pela primeira vez na história da Terra, toda a humanidade estará reunida de uma só vez, no mesmo lugar. Desde Adão até o último ser humano que nascer nesse mundo, todos estarão reunidos no mesmo lugar. Os salvos dentro da Nova Jerusalém, os ímpios fora dela. Para quê? Porque agora o universo todo vai testemunhar o grande conflito e o que ele causou. Porque antes de Adão e Eva comerem do fruto proibido, o mal aqui na Terra era uma coisa desconhecida. Ninguém sabia o que era morte, sofrimento, nem nada. O mal era apenas uma ideia que a gente não fazia ideia do que seria. Mas Deus falou, no dia que vocês comerem do fruto proibido, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Por que como Deus? Porque Deus conhecia o mal por onisciência. Deus sabia o que seria o mal no mundo e no universo. Os seres humanos não tinham ideia disso. Mas agora, assim como Deus conhecia por onisciência, os seres humanos iam conhecer o mal por experiência. E os que seguiram a Satanás também, na rebelião universal, também a terça parte dos anjos. E Deus vai mostrar, esse aqui é o mal. O que eu faço agora? Mantenho o mal perpétuo ou destruo o mal? E a Bíblia fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não a parte dos joelhos. A Bíblia não fala o joelho dos salvos se dobrará, a língua dos salvos confessará. Não, até o diabo vai ser obrigado a admitir justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Senhor. Mas atenção, essa admissão do diabo e dos ímpios não significa que eles se arrependeram, não significa que eles voltaram atrás, não significa que eles reconheceram de coração que Deus é o Senhor, não. Eles apenas admitem que Deus é justo, não reconhecem a Deus como justo. Eles apenas admitem o óbvio ululante. Então agora, Deus pode destruí-los, porque está comprovado para todo sempre que Deus não é um ditador. E sabe qual a sequela que vai ficar por toda a eternidade do mal? O corpo físico que Jesus vai ter com as marcas da sua crucifixão. João, quando viu Cristo glorificado no céu, o viu simbolizado por um cordeiro ainda degolado. E no Apocalipse, capítulo 22, diz que eu não vi santuário no céu, porque o próprio cordeiro está com eles. O cordeiro é o santuário de Deus para os povos, corrigindo aqui, não no céu, na Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém vai descer aqui, né? Eu não vi nela, na Nova Jerusalém, santuário, porque o cordeiro é o santuário. E qual que é o santuário do cordeiro no meio do povo de Deus? É o próprio corpo. Que ele falou, antes corpo me formaste, e agora em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele estará conosco num corpo humano, que é o preço que ele pagou para que nós pudéssemos ser salvos. Já pensou? Paulo falou que nós vamos crescer para atingir a estatura de Cristo, mas como é que você pode atingir a estatura de um Deus? Só tem uma condição, se esse Deus se diminuir da sua estatura original, assumindo uma estatura que seja atingível. Por isso ele não se envergonha de ser chamado de nosso irmão, disse o apóstolo Paulo. E ele será para sempre sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Por que Cristo será sacerdote por toda a eternidade se não haverá mais pecado? É porque o preço que ele pagou na cruz do Calvário é um preço de consequência eterna. Então, se você hoje está questionando a Deus, cadê o seu amor, Senhor? Por que o Senhor deixou o mal acontecer no universo? Deus pergunta, meu filho, quem pagou o maior preço? Quem vai ficar para sempre com as marcas da crucifixão? É Jesus. Pense nisso, você que hoje está sofrendo, que está angustiado, que está pensando assim, meu pai não terá mais chance para mim. Ele ama você. Então, na minha interpretação, o milênio não é uma época de triunfo do evangelho para que as pessoas possam aceitar a Cristo. O milênio é a época do juízo pós segunda vinda de Cristo, um juízo que vamos participar no céu. E você também ainda pode perguntar, Rodrigo, mas se Deus é o juiz final, para que nós vamos julgar os anjos? Porque Deus quer participar conosco as decisões que ele tomou e por que tomou. Olha a humildade de Deus. Deus não precisava dar satisfação de nada para ninguém, mas no milênio ele vai repartir conosco
a decisão sobre os ímpios. Por isso que o Apocalipse fala dos livros que vão ser abertos, e Daniel capítulo 7 também fala, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. E eu e você, pela graça de Jesus, teremos o privilégio de participar como revisores, né, ou auditores do tribunal de Deus. É um privilégio muito grande.